Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 2 de junho de 2016, quinta-feira. Vamos aos preços. Hoje um dia importante. Tivemos uma alta de 1,78 no índice, né? Essa alta não tira o índice Bovespa da tendência de baixa vigente, tá? Mas marca um novo fundo com muito mais propriedade do que aqui, tá? E gera a expectativa de continuidade desse movimento de alta para os próximos pregões dentro da tendência de baixa, tá? A gente tem essa possibilidade de canal aqui, ok? Então a gente pode tomar esta linha como referência. A gente tem a média móvel de 21 períodos como obstáculo natural, né? E também resistência por volta dos 51 mil pontos no ponto crítico da cabeça do pivô de baixa, ok? Então nesta região aqui eu diria a gente tem a nossa zona de resistência mais importante, tá? Bom, essa alta é detonada por um cenário de rompimento falso, que ficou mais fácil de ver, de compreender no gráfico do futuro. Já vamos dar uma olhadinha nesse gráfico, só quero... aqui não tocou na verdade, tá? Então tá, vamos pegar aqui o gráfico do futuro. Vocês estão careca de saber já toda a situação, né? Eu venho descrevendo isso farol após farol. A gente tinha a mínima do contrato M16, pelo menos a mínima que eu considero aqui por volta dos 49 mil pontos. Foi testada na segunda-feira da outra semana. O mercado marcou um fundinho. Muita gente começou a apostar na ponta compradora aqui, a partir daqui, tá? Mas o mercado não conseguiu demonstrar força e daí aqui no dia 31, 2 pregões atrás, a gente teve o rompimento dessa região, tá? Então o mercado voltava a operar, né, a dar direção a favor da tendência, rompeu num dia de bastante volatilidade, de muito volume e de grandes movimentações. Enfim, né, a expectativa seria para um movimento de queda dali para frente. Ontem a gente teve uma recuperação por parte do mercado, que já foi desconfortável e começou a insinuar a possibilidade disso aqui se transformar num rompimento falso, e hoje o mercado com esse candle forte, né, consolida a visão de um rompimento falso, tá? A barra de hoje, inclusive, ela se destaca em relação ao movimento prévio, tá? Todo esse, vamos dizer, esse movimento aqui de alta, muito mais do que em qualquer outro momento, né? Bom, um rompimento falso geralmente leva a um movimento importante na direção contrária, tá? E na base da frustração, né? Todo mundo esperava, todo mundo não, mas graficamente poderia esperar o mercado indo para baixo, os vendedores não se apresentaram, então não há convicção num movimento de queda. Se não é para baixo que o mercado vai se movimentar, é porque vai para cima. Uma hora ele tem que tomar uma decisão e parece que a decisão foi tomada. No intraday, a gente vem acompanhando o gráfico nos 60 minutos, vem dizendo que seria um gráfico o ideal para a gente avaliar, né? Se nós temos um cenário de rompimento falso ou não. No pregão de ontem a gente teve essa recuperação depois desse claro rompimento. Já foi um movimento desconfortável, trazendo os preços para dentro, para cima dessa estrutura rompida, de uma forma desconfortável, mas a gente não tinha ainda um padrão de zigue-zague, o que a gente poderia chamar de um pivô de alta. Então a gente ainda está na zona onde seria aceitável o mercado voltar a cair e ficar tudo certo com a tendência de baixa. A tendência aqui ainda é baixa, né? O mercado poderia hoje voltar a cair e prosseguir na movimentação. Então era cedo para acreditar, para se convencer da virada no mercado. No pregão de hoje, o mercado fez isso, tá? E o que a gente mencionou ontem, e a gente reforçou bastante na Last Live ao longo do dia de hoje, é que, e se o mercado não fizer um zigue-zague ascendente, né?
Porque às vezes o mercado faz grandes pernas antes de conseguir fazer um pivô, né, que defina a tendência de forma direcional. Bom, a zona que a gente deveria ficar atento é essa faixa por volta dos 49 mil pontos, 49.500 pontos. O mercado superando essa região, por mais que a gente não tivesse um claro pivô de alto 60 minutos, e aqui nós não temos, né, a gente vai poder dizer, não, o mercado rompeu falso e por isso a gente deve mirar em movimentos de alta. Tá? Para que isso pode servir? Para caso o mercado comece um movimento corretivo, né, em já usar esse movimento corretivo focado em buscar oportunidades na ponta compradora, na reversão desse movimento e retomada do movimento de alta. Tá? E o mercado, no final das contas, realmente foi para cima, acelerou a partir daquele ponto, veio buscar essa zona intermediária, mas agora, aí, no pregão de amanhã, talvez a gente já venha buscar o topo do dia 25. Tá? No gráfico de 15 minutos, o início do pregão foi bem nervoso, tá? Não gerando operação clara nessa periodicidade, até o candle do meio-dia, que foi capaz de romper essa região, que a gente definiu como crítica derradeira. Né? A gente teve o rompimento, candle preto de dúvida ignorado. Aqui o mercado deu todas as confirmações possíveis. Aí de fato o mercado foi subindo até o final. Ok? Então o cenário mudou. Tá? Correções daqui para frente devem ser vistas como oportunidade para compra. Claro que a gente tem que avaliar isso muito bem. E essa zona por volta dos 49.500 pontos, na eventualidade do movimento corretivo, deve funcionar como suporte importante agora. Tá? Próximo alvo para o mercado, a zona dos 50.600 a 50.700 pontos. Tá? Aqui a gente pode ver a entrada de boa pressão vendedora. Tá? Esse seria então o próximo alvo. O mercado americano, apesar de estar trabalhando em cima de um topo e resistência, está com viés altista. Os últimos dois candles tendo essas sombras inferiores grandes, sinalizava a insistência no movimento de alta. E está com cara de que vai romper essa zona aqui, pessoal. E o S&P 500 futuro vai buscar daí o que seria o seu topo histórico em 2130. Tá? Topo histórico. Ali é um ponto bem importante. O gráfico do Dow Jones também tinha uma conotação altista. A correção foi muito fraca e serviu para fazer o pullback dessa LTB, para testar a média móvel de uns períodos virada para cima. Né? E esse gráfico aqui está devendo tanto o teste do topo de abril, tá, quanto o topo histórico. Então tem espaço aí para subir. Então provavelmente o mercado continua insistindo no movimento de alta. Pelo menos cara de venda não tem. Tá? Ele tentou iniciar o movimento corretivo, mostrou muita fraqueza, o que agora gera expectativa de manutenção desse viés e dessa movimentação ascendente. Tá? O dólar, pegando o gráfico sem ajuste nenhum, tá? O que a gente percebe? A gente teve até uma sinalização de rompimento no dia que trocou o contrato, tá? Dia 31, mas na verdade é a entrada de juro aqui que dá a impressão de rompimento, mas não é um rompimento que eu conferi. De qualquer forma, tem a sombra superior, não superou a máxima, tá? E agora o mercado vem no dólar fazendo um movimentozinho corretivo. Por esse gráfico aqui, tá? É possível que seja um pullback, se o mercado respeitar a zona dos 3.606, mais ou menos, pode até ficar com uma cara de pullback. Tá? A gente cogitar uma entrada. Mas, reparem nesse gráfico aqui, esse é o gráfico que a gente tem que ficar atento. Esse é o contrato vigente, sem ser o perpétuo. Daí fica claro que não houve o rompimento da resistência, a gente está testando a resistência do retângulo, a gente está trabalhando ali em cima. Então, para acreditar no movimento de alta no dólar, a gente tem que ter o rompimento das máximas recentes, das últimas 3 máximas, ponto final. Tá? O que no gráfico perpétuo significaria, caso o mercado respeite aí a mínima, tá, do candle que foi para cima, seria o rompimento da cabeça do pullback. Daí a gente pode voltar a dar atenção a essa cunha ascendente que foi rompida,
né, mas que está sendo no momento ofuscada por esse cenário de congestão que a gente pode chamar de retângulo. Daí nesse caso, o mercado realmente embora, essa zona aqui, tá, provavelmente seria o alvo, por volta dos 3.800, 3.835. Tá? No intraday, foi um dia de operações bem rápidas aí no scalp, nos 2 minutos. Dentro dos primeiros 15 minutos de pregão, a gente já teria alcançado o alvo. Tá? Depois disso, o mercado ficou oscilando entre a mínima feita e a linha d'água. No finalzinho do pregão, rompeu, aquele tipo de rompeu para baixo, né? Aquele tipo de rompimento esticado, que eu não gosto muito, e acabou voltando. Foi um rompimento falso. Até poderia esperar aí um movimentozinho de alta no dólar, mas a verdade é que ele está meio sem direção. Tá? E o juro, olhando o contrato F18, tá? Desde que frustrou a tentativa de rompimento aqui, né? Rompimento falso, que a gente espera que o mercado vai testar o outro lado, né? A outra estrutura, que no caso é o suporte aqui em torno de 12.600, a expectativa era de queda, está caindo e deve continuar caindo para bater naquele ponto. Indo para as ações, a Vale, já no farol de ontem a gente ajustou o suporte para cá, né? A gente trocou a intensidade dessa linha e dessa linha. Aqui a gente já tem vários testes. A Vale parece estar fazendo aí um fundinho reflexo, parece estar marcando um fundo, mas a gente não tem ainda aquele sinal bem encaixado dentro dos nossos modelos aqui para uma operação na ponta compradora no gráfico diário. A gente tem muito obstáculo pelas médias. Seria importante ter uma barra forte, uma barra de ignição rompendo essas médias. Tá? Mas se não gerar operação pelo gráfico diário e o mercado realmente subir, a gente pode olhar o semanal. O semanal está ficando bem interessante para a Vale e devo avisar que vários papéis estão ficando interessantes no gráfico semanal. O setor bancário, o setor siderurgia, a Vale. Então amanhã, sexta-feira, vai fechar a semana, o gráfico semanal fecha o candle. É bastante importante dar uma escaneada no mercado para tentar alinhar bons momentos, bons sinais de gráfico diário com bons sinais de gráfico semanal, para tentar capitalizar em cima de uma provável alta na semana que vem. Ok? Então o gráfico da Vale está bonitinho. Vale 3 aí se mostrando mais forte, tá bem bonitinha também, aí, ó, testando a média móvel de 20 períodos no gráfico semanal, tá, num cenário de correção. No gráfico diário é a mesma coisa, né? Parece estar fazendo aqui um fundinho reflexo, mas falta no mínimo romper o topinho anterior aqui. Tá? A Vale hoje, no seu fechamento, fica até com uma cara de opening power breakout. O problema é que a gente fica muito em cima de uma resistência que é significativa no intraday, então eu não faria essa operação. Tá? A Vale 3 está bem melhor. Na Vale 3 daria para fazer. Inclusive, repara que a Vale 3 ofereceu um bom rompimento de linha d'água e foi embora. A Vale 5 também rompeu a linha d'água, mas não com um cenário bonito. Foi bem mais travado o cenário. Mais de 200, enfim, passou para baixo da linha d'água, depois passou para cima. Então a Vale 3 está mais forte. Petrobras subiu 2,69, mas não pareceu acompanhar no mesmo ritmo, né? Ela está um pouco mais lenta. Ela não bateu em nenhum suporte muito significativo, mas deixa eu ver uma coisa aqui. Esse suporte em gap começa a ter algum peso. Mas de qualquer forma não está sinalizando, gritando compra. Tá? Pode até subir, mas não grita compra. A gente tem resistência nos 9. E, no meu ver, o negócio é para ficar de fora aí. Tá? PTR3, mesma coisa. Ambev é outro papel que está meio xarope, meio chato, não está fazendo nada de muito especial, mas tem um viés altista. No setor de siderurgia, vamos pegar a GGBR4. Ela está aí tentando marcar um fundo, né? Hoje deixa a marcação de um fundo em cima da média móvel de 200, por volta ali dos 5,50. Não chama muita atenção pelo gráfico diário. Mas no momento que a gente põe no gráfico semanal, fica bem bonitinho. Fica interessante o negócio. Olha o candle tocando na mínima dessa semana, média móvel de um período ascendente depois de várias semanas de queda. Então merece atenção. A Goal 4, mesma coisa.
CSNA. Hoje faz um candle um pouco mais forte. Tá? Pode estar tentando marcar um fundo. No gráfico diário não fica tão bonito o cenário. No semanal melhora um pouco. Então, a gente teria que ajustar essa linha para cá. Daí a gente está batendo exatamente no topo anterior. Tá? Então vale a pena acompanhar esses gráficos pelo semanal. Até os Minas, que no gráfico diário não diz muita coisa, no semanal tá ficando bonitinho. Tá? Então muita atenção para essa periodicidade. Tá? Setor bancário. Bradesco gerou sinal de venda aqui no dia 31, eu expliquei com detalhes o cenário. E desde então, né, ontem e hoje, Bradesco vai repicando. Tá? Não formou ainda não nos indicou um rompimento falso. Tá? A gente opera ainda abaixo do suporte perdido ali em torno de 23,90. Mas se Bradesco continuar no movimento de alta e fechar acima da máxima dessa barra aqui, do dia 31, a gente vai ter um rompimento falso, tá, tecnicamente definido, e daí eu acredito que o papel vai dar uma boa puxada em busca dos 27,40 inicialmente. E se a gente olhar o gráfico semanal de Bradesco, claro que a gente tem que olhar amanhã, né, que fecha a semana, mas olha só, um belo doji vai se formando nessa periodicidade, em cima da média móvel de uns períodos, em cima desse fundo, desse topo de referência e dessa sombra aqui. Então, a coisa fica interessante em Bradesco. Itaú não marcou rompimento falso ainda. Também rompeu, não rompeu tão bonito quanto o Bradesco, mas também vai subindo e no momento que fechar acima dessas máximas aqui, acima da média móvel de 9, marca um rompimento falso e daí a expectativa seria para um movimento de alta em busca da estrutura contrária, que é a resistência lá em 34, 35, 34 e 30. Tá? Então muita atenção com esses papéis. No caso de Banco do Brasil, não tem cara de rompimento falso ainda, o papel nem ameaça isso. A gente teve um rompimento bem importante aqui no dia 24, né, rompendo essa estrutura que era importante, desde então a gente tem um movimento arrastado de alta, que tem por enquanto cara de pullback. É claro que isso aqui pode virar um rompimento falso, e para isso aqui virar um rompimento falso, a gente tem que ter o mercado fechando acima da máxima daquele pregão, né, com a barra de força. E daí sim o papel pode ganhar momento em desenvolver um movimento de alta, mas a média de 20 períodos aqui vai ser xarope. Tá? Então com certeza Bradesco e Itaú estão melhores e eu devo dizer que Bradesco chama mais atenção, pelo semanal pelo menos. Outros ativos que a gente pode comentar. A LSE3, nós estamos falando dela há 2 pregões, hoje deu uma boa puxada, quem entrou na superação máxima de ontem já está feliz da vida, e a própria barra de hoje pode ser considerada uma barra de ignição e gera uma nova entrada na superação da máxima. É outro papel que está num bom posicionamento de gráfico semanal. A BRAP tem muito a ver aí com a Vale, né? E o que a gente percebe? Que a BRAP desenhou uma cunha descendente, rompeu para cima de forma meio passiva, né, digamos assim, do movimento lateral, mas vai desenhando aqui um pivôzinho de alta, e se o mercado subir, superar essa linha vermelha por volta do 7,23, 7,25, a gente vai ter um pivôzinho de alta aliado com uma cunha, e daí o que a gente poderia esperar seria um movimento de alta em busca dos 8,80. Então, devemos acompanhar de perto BRAP. Brasil Foods anda se comportando de forma estranha nas últimas 2 semanas. Né? Nos deu uma sinalização de rompimento aqui, né? Dos 45,60 e foi um rompimento falso. Agora fica muito claro, porque até antes a gente tinha essas sombras, já teria nos estopado, mas não ficou óbvio o rompimento falso. Então a gente poderia esperar a retomada do movimento de queda com esses candles aqui. Agora o candle de hoje, a gente tem um zigue-zague ascendente, isso aqui é um pivô de alta, a média já virou para cima, está aliado a um rompimento falso, minha expectativa é que o papel suba agora. Então eu vejo aí um cenário de compra interessante, é uma barra de ignição, assim como essa barra foi uma barra de ignição baixista que levou o papel para baixo, aqui é uma barra de ignição altista que deve levar o papel para cima. E tem um detalhe, se a gente olhar de novo aqui no gráfico semanal, vocês vão reparar o seguinte, existe um canal de alta que opera no papel desde 2005, a gente está testando a LTA desse canal, no gráfico semanal a gente tem também aí um cenário de 2 fundos do mesmo nível, pode ser um fundo reflexo, enfim, um retângulo, que for. Então está ficando com uma cara interessante. CESP
também faz uma barra de ignição hoje. Poderia ter um pouco mais de volume, né? E me incomoda o fato de não ter alcançado o fundo de janeiro. Mas tem uma distância razoável para média móvel de 20 períodos. Dá para cogitar um trade aí. No mínimo tem que avaliar bem. Tá? Não é minha operação predileta, mas chamou a atenção no pregão de hoje. Falando em chamar a atenção no pregão de hoje, lembra de OIBR? Teve call de compra ontem, né? O OIBR subiu 23,3% no fechamento de hoje. Então quem entrou na operação ontem se deu muito bem. O papel não dá sinal de reversão ainda, a expectativa é manutenção do movimento de alta. Tá? No intraday, inclusive, ofereceu também um power breakout no candle das 15h15. A OIBR4 não estava tão bonita. Nossa preferência era abertamente para o OIBR3. O OIBR4 também subiu, mas menos, 20%, e já bate aqui numa resistência do topo anterior em torno de 1,21. Então o IBR chamou bastante atenção. Outro papel que chamou bastante atenção hoje foi Estácio e a Croton. Tá? São duas empresas do setor de educação. Está surgindo aí um boato, não sei até onde isso foi confirmado, das duas empresas se fundirem. O mercado viu com bons olhos isso. Esta C3 abriu com 23,64% de alta e a Croton, tá? Não é que abriu, fechou, desculpa. E a Croton subiu 13,56%. Tá? Vamos olhar a SC3. A SC3 fica com cara de gap de fuga e a gente poderia buscar a operação de compra na superação da máxima de hoje. O stop meio longuinho, mas nem tanto, 8,5%. Tá com cara de prosseguir no movimento. Tá conseguindo romper todos esses topos aqui. Tá conseguindo ir para cima da média móvel de 200, a confirmação do rompimento vem pela superação da máxima. Quem acompanha no intraday, o que a gente falou? Deu bons trades aqui até. Um gap que nem esse não opera contra. Tá? Quando o mercado cai, começou a cair aqui, geralmente é uma quedinha, um fechamento parcial, e logo o mercado retoma o movimento e vem testar a máxima. Então que as orientações passadas foram, depois já tivemos essa perninha de queda, qualquer superação de máxima era ponto de entrada para buscar essa região aqui. Parece pouco, mas é um movimento aí que pode ter beirado de 5% até 7%. Tá? No finalzinho do pregão teve um novo rompimento, mas não teve tempo para o mercado fluir. Tá? E essa zona aqui agora, da mínima do dia de hoje, entre 12,70 e 12,75, é uma região de suporte bem importante. A Croton no intraday, tá? ela não foi para baixo da abertura, no sentido do primeiro candle, tá? Ela foi para cima, chegou próximo. Se tivesse batido aqui, a gente poderia buscar uma compra de suporte gap, não conseguiu executar isso, e aqui a gente teve o rompimento do primeiro movimento, que levou a um movimento de alta aproveitável. Tá? Então foi um dia interessante na Croton e na STC3, mas eu não faria compra de gap de fuga na Croton, porque ela está batendo uma zona de resistência importante. A STC3 está livre, então ela seria a opção. CR3, que está aí no mesmo setor, não se movimentou muito, é uma coisa isolada nesses dois papéis. Tá? Mas a CR3 está assim em cima de uma zona de suporte, no mínimo a um pontinho interessante. Tá? Gol 4 está testando uma zona de suporte, faz um candle bem pequeno. Tá? A superação na máxima poderia ser o detonador para o movimento de alta em busca da resistência do retângulo, lá em 13,36. Tá? O volume hoje é fraco. Se tivesse volume mais forte, estaria recebendo nota para trade. Por enquanto merece só atenção. E quem quiser se arriscar, né, o stop pelo menos relativamente é barato. Outro papel que chama a minha atenção hoje é Lelis Blanc. Lelis Blanc, de certa maneira, dá para dizer que ela vinha dentro do canal de baixa, depois dessa alta louca que teve entre janeiro e fevereiro. Ela fez um rompimento aqui que a gente não buscou operação. Tá? E esse rompimento se mostra falso. E hoje o papel faz o seguinte, faz um monster gap. A gente abre pulando mais da metade desse candle aqui e vai embora e rompe essa região, rompe inclusive a linha d'água da semana, fica com uma cara de pivô de alta, o volume não é fantástico, mas é bastante razoável. E para mim é um pivô de alta aliado ao cenário de
rompimento falso, rompendo até esse canal. Então essa operação na máxima aí dá para pensar na operação na ponta compradora, só tem que lembrar que esse papel tem baixa liquidez. Então não pode entrar com dinheiro significativo aí. Tá? EMYPK3 chama atenção também hoje, no sentido que está rompendo um pivô de alta. A gente teve um zigue-zague descendente, o mercado subiu bem, recuou na cabeça desse topo anterior e agora está rompendo essa região. Tem um bom volume. O candle não é muito bonito, mas tem um bom volume. A superação na máxima pode ser o detonador de uma alta, no mínimo a gente vai acompanhar pelo intraday. Tá? Se a gente abrir um gap de baixa e estiver rompendo a linha d'água para cima, esse cenário vai ser bem interessante. Vocês lembram da Natura? Ontem fez um gap de fuga, mas o posicionamento era incômodo. Tá? Para fazer a operação de swing trade, mas no intraday a gente tinha um opening power breakout a ser operado na superação do fechamento de ontem. Essa operação foi executada logo na abertura e logo depois no terceiro candle a gente teve uma barra de ignição que também gerou um movimento bacana, alcançou o alvo da operação. E agora não vejo mais nada para fazer em Natura, acho que o papel ficou perigoso. Marco Polo, muita gente falando de Marco Polo, porque a Marco Polo faz um candle mais forte hoje, consegue superar essa região aqui, esses topos anteriores. Para mim, eu estava olhando a Marco Polo dentro de um retângulo, mas é verdade que a gente tem um triângulo aqui, eu deixei desenhadas as linhas, e estaria até gerando uma entrada nesse sentido, mas eu acho que a gente vai ter uma boa dose de resistência aqui e provavelmente uma oportunidade mais segura mais para frente. Mas sim, Marco Polo está sinalizando alto, o volume é crescente. O ideal mesmo vai ser acima dos 2,70, daí o papel vai ficar realmente bonito. Rumo 3 chamou a nossa atenção para o rompimento aqui do dia 31. Ontem fez um candle que confirmou o rompimento, mas não foi embora, e hoje o mercado começa a ir embora de novo. Tá? Só para mim é importante que o papel consiga estourar a máxima de hoje, amanhã, ou depois se fechar acima, para desconfigurar essa possível cunha que eu deixei aqui desenhada, cunha de baixa. Tá? Mas acho que ela não vai ter peso aí. E por fim, VAGR3, chamamos atenção ontem para possível finalização desse movimento de alta. A gente teve ali quase um 2 de túmulo, a perda mínima abrir espaço para vendas, se a gente tivesse um setup no intraday, nós tivemos o rompimento da linha d'água. Então deu para buscar uma operação e provavelmente a VAGR3 cai um pouquinho mais. Então é isso, pessoal, esses foram os movimentos que eu entendi como sendo mais importantes. Espero que as informações aqui passadas para vocês tenham sido úteis. Qualquer dúvida, vocês podem enviar e-mail para nós, fazer comentários abaixo deste mesmo vídeo ali no YouTube. Eu fico por aqui, bom descanso e até amanhã.